No vídeo de hoje nós vamos desenvolver esse aplicativo. Então vou abrir aqui a tela do meu celular, vamos achar aqui a aplicação Jogo da Velha. E aqui abre o aplicativo, onde eu posso marcar os quadrados com X ou com bola. E vamos desenvolvendo o jogo e aparece ali o jogador X venceu, nesse caso. Posso iniciar um novo jogo e agora a bola venceu. Se gostou da ideia do aplicativo, já clica aí no botão curtir e se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. No vídeo anterior, a gente configurou todo o nosso ambiente de desenvolvimento. Agora, para a implementação do aplicativo, a gente vai precisar, no mínimo, de um editor de texto. Eu costumo utilizar um ambiente integrado de desenvolvimento. Por caso de aplicações com tecnologias web, como Angular, TypeScript, etc., eu costumo utilizar o VS Code. Lembrando que esse não é um vídeo patrocinado, porque eu gosto mesmo da ferramenta. E você pode estar baixando ele, basta abrir o navegador, vou abrir aqui o Chrome, digita aqui VS Code, logo aqui na primeira página, a gente tem o link aqui de download. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele aqui na minha máquina, tá? Mas você pode utilizar o editor ou o ambiente integrado que você preferir. Então, para começar a implementação do nosso jogo da velha, o primeiro passo vai ser baixar lá um projeto inicial. Então, para isso, eu vou abrir aqui o meu terminal. Vamos dar um Ionic Start. Vou dar aqui um menos list. Abriu aqui as opções. Então, eu tenho opções com o Angular e opções com o React na última versão. Tá? Eu posso estar baixando também nas versões anteriores, mas isso não me interessa para o nosso projeto atual. Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai fazer uma aplicação utilizando o Angular, então nós vamos utilizar esse camarada aqui. Aí a gente tem as opções em abas, com o menu lateral, uma aplicação em branco, em lista, um tutorial aqui, né, My First App, que já é o tutorial lá da página do Ionic, e aqui um template chamado Conference. Nós vamos criar o nosso projeto inicial do zero, então para isso eu vou utilizar a opção Blank, mas antes eu vou acessar a minha Workspace. Então eu criei uma pasta aqui chamada Code, que vai ser a Workspace para projetos utilizando o Ionic. Agora eu vou dar um Ionic Start. Ionic Start, vou utilizar a opção Blank, type igual a Angular. Faltou o nome do projeto aqui, né? Então Ionic Start, vamos colocar aqui jogo da velha. Agora sim. Agora ele vai baixar aqui as dependências do projeto, mas antes ele está me perguntando se eu quero integrar com o Capacitor. Nós vamos responder que sim, nós vamos utilizar o Capacitor, mas você pode estar utilizando também o Cordova. São as duas opções utilizando o Ionic, como vimos no vídeo anterior. Agora sim, vai baixar as dependências do projeto, vamos aguardar. Ok, terminou de baixar aqui as dependências do projeto, vamos acessar a página. Então vou dar um CD aqui, jogo da velha. Vamos dar um ls, tá lá os meus arquivos. Vamos abrir agora esse camarada com o Visual Studio Code. Então para isso eu vou dar um code aqui, para que eu possa abrir a minha IDE. Beleza, abriu aqui o VS Code. Está aqui o meu projeto Jogo da Velha já criado. Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura de arquivos. Então primeiramente a gente observa aqui três pastas. A End-to-End, que são os testes da minha aplicação utilizando o Angular. Node Modules, que vai abrigar as dependências do projeto. Os pacotes utilizando o NPM. E a minha pasta Source. Essa é a pasta principal que vai abrigar toda a implementação do projeto. Vamos abri-la aqui. Então aqui na pasta Source a gente tem algumas pastas interessantes, que é a minha pasta App, que é de fato a implementação da aplicação, a pasta Assets, onde eu vou abrigar as imagens, arquivos JSON de acesso a dados e qualquer arquivo que não seja de implementação. Eu tenho a pasta Environments, onde eu vou configurar as variáveis de ambiente, por exemplo, se eu estou rodando localmente ou se eu estou rodando já em ambiente de produção. E a pasta Theme, onde eu posso modificar o tema da minha aplicação facilmente utilizando CSS. Vou voltar aqui para a raiz, tem mais um arquivo interessante aqui que a gente precisa ver, que é o package.json. Nesse camarada aqui eu vou encontrar as dependências do meu projeto, assim como metadados do mesmo. Tá? Aqui a gente já pode perceber a versão do Angular, né? 9.1.
nesse momento, basta saber disso. Vamos voltar lá para a pasta Source. Então vou abrir ela aqui. Aqui a gente pode perceber que a gente tem uma pasta chamada Home e temos alguns arquivos da aplicação. Esses 6 arquivos aqui abaixo da pasta Home configura o meu componente do aplicativo, o componente raiz. Então, para quem já está acostumado a trabalhar com Angular, não está estranhando esses arquivos, porque são arquivos comuns de qualquer aplicação utilizando o Angular, onde eu vou ter a minha implementação HTML e CSS do componente e a lógica utilizando JavaScript. Nesse caso aqui a gente vai ter o TypeScript como linguagem. Aqui acima a gente tem a pasta Home, que vai ser uma page no nosso aplicativo. As pages representam as páginas do aplicativo. Ela também é um web component, então se a gente abrir aqui o conteúdo, a gente vai ter esses mesmos arquivos, ou seja, a gente vai ter um arquivo HTML, CSS e a implementação da lógica utilizando o TypeScript. Visto isso, agora a gente já pode iniciar a implementação do nosso aplicativo. Mas antes, vamos rodar ele aqui para ver se está tudo certinho para que a gente possa começar. Então, para isso, eu vou abrir aqui um terminal no próprio VS Code. Então, eu vou ali em terminal, new terminal. Já estou ali na minha pasta. Vamos digitar aqui Ionic Serve para colocar a aplicação para rodar, para que a gente possa visualizar aqui no browser. Vou dar um Ctrl Shift I para que a gente possa habilitar aqui o modo aplicação. Beleza, já está ali no tipo iPhone 6, 7 e 8. Então está tudo funcionando corretamente. A gente já pode ir lá para a implementação. Vou abrir novamente o meu VS Code aqui. Vou dar um Ctrl C no meu terminal para finalizar a aplicação. E agora vamos colocar a mão na massa aqui da implementação do aplicativo Jogo da Velha, para que a gente possa aprender aí os conceitos básicos de uma aplicação utilizando o Ionic Framework. Então, para iniciar a implementação do nosso projeto, a gente vai criar os Web Components. Para isso, eu vou utilizar o Ionic CLI, que ele vai poupar a gente de estar criando esses arquivos na mão. Então, a gente vai digitar aqui no terminal Ionic Generate Component, e aqui eu vou dizer a estrutura. Eu vou criar uma pasta chamada Components, que vão abrigar os meus componentes, que eu vou reutilizar em todo o meu projeto. E aí eu vou colocar aqui Square, que representa o quadrado do Jogo da Velha. Vamos colocar aqui para gerar. Beleza. Então ele gerou aqui. Veja aqui o que ele criou aqui no nosso projeto. Ele criou uma pasta Components, e dentro dela a gente tem a pasta Square, e dentro dela a gente tem esse componente aqui, ó. A gente tem o HTML, o CSS, o arquivo de teste e o TypeScript desse componente. Então vamos abrir aqui o TypeScript. Aqui a gente já tem a implementação desse componente, a implementação default. Então aqui a gente tem um decorator, ele é um component. O seletor desse componente, onde está o template, que é esse arquivo HTML, está aqui nessa pasta, e onde está a estilização, que é esse arquivo size, que também está aqui na pasta do componente. Vamos abrir aqui o HTML, ele tem aqui essa definição, um parágrafo, e escrito aqui que Square works, né, que ele está funcionando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar esse seletor aqui, o app Square, e tentar incluir lá na nossa page home, para ver se está funcionando. Então vamos aqui no HTML da nossa page home, ele já tem aqui algum código definido. Vamos tirar esse código aqui do app content, vou tirar todo esse código aqui, vou utilizar apenas o meu componente, app square. Beleza. Vamos ver se eu já consigo utilizar esse componente aqui dentro da minha homepage. Vou salvar e vou dar um serve aqui no meu projeto. O que a gente pode perceber? Que não apareceu aqui o nosso componente, né? Era para aparecer o Square Works. Por que não funcionou? A gente precisa fazer a definição desse componente lá no módulo da home. Então vamos voltar lá para o código. Aqui, ó, a gente tem o home.módulo. Aqui nesse arquivo a gente vai colocar
o import do componente que a gente está criando, que a gente acabou de criar, que no caso é o Square. Para isso eu vou digitar aqui import Square, que foi a classe que eu criei, Square Component from, e aqui eu vou dizer onde é que está esse camarada. Então sai uma pasta, está lá dentro de Components, Square.component. E agora eu faço a inclusão dele aqui no Declarations. Então a gente vem aqui e digita Square Component. Uma observação aqui nessa parte: existem outras formas de fazer essa inclusão do nosso componente utilizando o Lazy Load, mas como a gente vai utilizar esse componente apenas nessa página, então a gente pode fazer desta forma. Vou colocar aqui para salvar e vamos visualizar lá na nossa aplicação. Ele já terminou aqui de compilar, se a gente já consegue utilizar o nosso componente. Veja só, o nosso componente já aparece aqui na nossa home. Então basta utilizar o seletor agora lá no HTML da nossa home, que a gente já consegue utilizar o componente Square, né, que é o quadrado. Então vamos voltar para a implementação lá do nosso Square, para que a gente possa defini-lo e reutilizar lá na nossa home. Aqui no componente Square, como ele é apenas um componente, não uma page, a gente não vai precisar dessa parte aqui, onInit, e nem implementar aqui essa classe. Tá? Então a gente pode retirar também lá do import. A gente vai utilizar outro decorator além do component, que é o input. O que vai fazer esse camarada? Esse camarada aqui vai dizer que esse componente aqui ele vai ter uma variável de entrada, que eu vou chamar de valor. Então eu vou tirar aqui esse construtor. Vamos colocar aqui o decorator, input. Tá? Vou chamar essa variável aqui de value e ela vai ter dois possíveis valores. Tá? Então é o nosso caractere x e o caractere bola, que vão representar as jogadas de cada jogador. Então, basicamente, a lógica desse componente aqui é isso. Vou colocar aqui para salvar. Vamos agora definir isso lá no HTML. Então, lá no HTML do Square, a gente vai tirar esse parágrafo aqui. Então, o que a gente vai definir aqui nesse HTML? A gente vai ter três botões. O botão que está vazio, sem valor nenhum. O botão que está com o valor X ou valor bola, também conhecido como O maiúsculo, né? Vamos lá. Então, para isso eu posso utilizar os componentes já definidos no Ionic. Deixa eu abrir a página aqui, só para que a gente possa já dar uma olhada nos Web Components do Ionic. Então, deixa eu abrir aqui Ionic Components. Vamos aqui. Temos alguns componentes de interface. Então, aqui ó, ele já me dá botões, cards, alerts, checkbox, content, tem uma série de web components. Agora, para esse momento, nós vamos utilizar o Ion Button, né? Então, aqui ele mostra como utilizar esse camarada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e copiar um botão desse lá para minha HTML. Tá? Então, vou pegar esse modelo aqui, primary. Vamos colocar aqui na nossa HTML. Nesse momento, a gente vai precisar de três estados para o nosso botão. O estado inicial, onde ele não tem nenhum valor. O estado onde o X fez a jogada, então ele tem que preencher com o X, o caractere, e também mudar a cor. E quando o camarada do bola fez a jogada, ou seja, ele vai ter que fazer o mesmo procedimento. Vai colocar o bola como caractere do botão e mudar a sua cor. Então, para isso, eu posso criar aqui três botões e colocar um if para cada um. Tá? Então, vamos criar aqui os nossos três botões. Vamos mudar as cores. Essas cores estão definidas lá no nosso theme. Depois a gente pode dar uma olhadinha. Então, secondary. E aqui, vamos colocar a cor que está definida no success. Ok. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um if para cada um. Então aqui a gente vai definir um end if
e a gente vai fazer a comparação, tá? Se o meu value que eu criei lá como input for igual a esse caractere aqui, a gente tem o botão nesse estágio, tá? E imprime o value, tá? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui para o x. Então vamos criar aqui, vamos copiar logo esse camarada aqui. Vou pegar aqui, só que a diferença eu vou comparar com o x. Mesma coisa eu vou fazer aqui em cima quando não tiver valor algum. Só que aqui, esse estágio aqui é o inicial. Então aqui a comparação vai ser o quê? Vai ser diferente de value. Ou seja, quando o value não tiver nem x, nem bola, ele vai imprimir esse estágio com a cor primary. Quando tiver o x, ele vai imprimir esse estágio com a cor secondary. E quando tiver a bola, ele vai imprimir nesse estágio. Vamos salvar. Vamos verificar lá na nossa home como está o nosso componente. Então deixa eu abrir aqui o navegador. Beleza, então o nosso componente aqui do quadrado do jogo está praticamente criado. Vamos voltar lá para o VS Code. Não vamos mexer nesse momento no CSS dele, até porque não é preciso. Então aqui, se a gente abrir, ele está vazio, o SAS dele. Vamos fechar aqui esse componente do quadrado. Vamos voltar aqui para a home, para a nossa home page, para definir a lógica do jogo, que vai se dar toda aqui nesse quadro. Então vamos abrir o TypeScript da nossa home page. Ele está dessa forma. O que a gente vai precisar criar aqui para a lógica do jogo? A gente vai precisar criar os métodos para iniciar um novo jogo, né? Iniciar as nossas variáveis. A gente vai precisar de um método para fazer as jogadas e vai precisar de um método para calcular o fim do jogo, né? Se o camarada venceu, como é que se deu a lógica do jogo aí para ele terminar. Então, inicialmente a gente vai criar aqui o método newGame, que vai instanciar um novo jogo. Então, newGame. O que a gente vai ter dentro desse método? A gente vai precisar criar uma variável que vai me representar todos os quadrados do jogo, tá? Então, para isso eu vou criar um array aqui de strings, né? Que podem ser x ou o nosso querido bola. Então, vamos aqui chamá-lo de squares, tá? E esse camarada aqui, ele é do tipo string array. E aí, lá no newGame, o que a gente vai fazer? Quando a gente chamar esse método aqui, a gente vai dizer que o nosso squares, ele vai receber um array de quantas posições. O jogo da velha tem... O jogo da velha tem 9 posições. E aqui, vamos preencher essas 9 posições com null. Então, vou utilizar o método fill. Vamos colocar null. Beleza. Então, quando eu instanciar um novo jogo, eu vou criar um array de 9 posições, vou preencher todas as 9 com null e jogar nessa variável squares. Eu vou precisar também de uma variável que vai armazenar o vencedor do jogo, então vamos chamá-lo aqui de winner. Esse camarada aqui, ele é uma string, vai ser ou x ou bola. E no momento do novo jogo, não existe vencedor, né? Então a gente vai dizer que o this winner vai receber também null. Uma última coisa que eu preciso desse método é o camarada que vai me definir a jogada que vai ser feita. Então vamos começar o jogo sempre com o jogador x. Se você quiser, você pode alterar com o jogador bola, tá? Não tem problema. Então vamos chamar essa variável aqui de x is next, ou seja, o x é o próximo. Deixa eu só botar o camel case aqui. X is next, ele vai ser o que? Um boolean. Se ele for true, significa dizer que o x é a próxima jogada. Se for false, a bola é a próxima jogada. Como a gente vai iniciar sempre com x, então a gente diz aqui que o this x is next vai ser igual a true. Pronto, o meu método newGame já está criado. Então, quando a gente iniciar a page home, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo jogo. Então, toda vez que a page home for instanciada, ou seja, quando iniciar a nossa aplicação e essa página for chamada, a gente vai chamar
um new game. Então, para isso a gente vai utilizar esse método aqui do Angular, ng on init. E aí a gente vai chamar o nosso método que acabamos de criar, o this new game. O próximo método vai ser o método para fazer a jogada. Então vamos chamá-lo aqui de make move, para fazer o movimento, traduzindo ao pé da letra. Então o que esse método vai receber? Ele vai receber o índice lá do botão, ou seja, a posição do botão lá que eu cliquei. No HTML vai ficar mais claro. Então vamos colocar aqui dx, ele vai ser um number. O que a gente vai fazer? Lá dentro de squares, a gente vai verificar se essa posição, se ela não está preenchida. Se ela não estiver preenchida, a gente vai preencher ela ou com x ou com bola, dependendo do camarada que tiver lá na variável x is next, né? Se for true ou false. E logo após eu fizer essa lógica, eu vou calcular se houve um vencedor ou não, né? Enquanto não houver vencedor, eu posso fazer jogadas. Então vamos fazer a comparação lá dentro de squares. Então this.squares e dx. Só que eu só vou fazer esse procedimento se eu não tiver valor lá. Então eu coloco aqui se diferente disso, tá? E aí a gente vai fazer o preenchimento daquela posição. Para isso eu vou utilizar a função splice do array JavaScript. Então thisSquare.splice. Tá? Vamos ver aqui os parâmetros dessa função. Então o primeiro parâmetro é a posição, que no caso vai ser o idx, que eu estou passando lá. O próximo parâmetro é o número de elementos que vão ser removidos. Eu vou remover apenas um valor, que é o valor que está lá, que no caso é o nulo. E vou preencher ele ou com x ou com bola. Tá? Então para isso eu poderia fazer um if aqui interno para fazer a comparação do x is next, tá? Para dizer quem é o caractere que vai ser preenchido. Mas eu posso fazer isso de uma forma mais elegante, criando uma função get. Então vamos aqui criar uma função get, que vai me dizer quem é o jogador. Então get player. E aqui ele vai me retornar a comparação. Então this.x is next, ou seja, se esse camarada aqui, se o x é o próximo, então quem é que eu vou retornar? Adivinhem, rufem os tambores. X, tá? E se for false, eu retorno a minha querida bola, tá? Desculpa, eu estava preenchendo aqui com zero, acontece. Vamos lá. Então, aqui agora basta fazer essa chamada dessa função que ele vai me retornar o valor que eu tenho que preencher. Então this.x is next não, player. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Dentro do array squares, naquela posição, a gente está removendo o elemento que está lá e preenchendo com o caractere específico, né? Se x for o próximo, então preenche com x. Se bola for o próximo, então preenche com bola. Veja só, se eu preencher com x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar lá o booleano do x is next, né? Se eu preencher com x, o próximo vai ser bola. Então, o x is next tem que ser false. A mesma coisa para a lógica da bola. Então, vamos pegar essa variável aqui, this.x is next. Ele vai receber quem? Vai receber o contrário dele. Então, this.x is next. Tá? Então, beleza. Teoricamente, a gente já consegue fazer uma jogada. Agora, a gente precisa de um método que vai processar o jogo, de fato, que vai me dizer se houve um vencedor ou não, né? Se esgotou lá as minhas linhas e colunas. Vamos chamar esse método aqui de calculateWinner. CalculateWinner. O que esse método vai me definir? Aqui eu vou verificar se o camarada preencheu lá o mesmo caractere na mesma linha, ou na coluna, ou nas diagonais. Então o primeiro passo aqui vai ser definir essa matriz vencedora. Tá? Então vou criar aqui uma constante chamada lines. Tá? Ela vai ser a minha matriz vencedora. Então vou iniciar aqui o meu lines. Tá? E aí eu vou definir a primeira linha, que no caso vai ser as posições 0, 1 e 2
do meu array, se nessas posições estiver com o mesmo caractere, eu tenho um vencedor. E aí eu retorno o camarada que está lá. A próxima linha, dentro do meu array, que no caso vai ser as posições 3, 4 e 5. A próxima linha, que vai ser as posições 6, 7 e 8. E agora eu vou para as colunas. A primeira coluna, que vai ser as posições 0, 3 e 6. Segunda coluna, vão ser as posições 1, 4 e 7. E terceira coluna, que vão ser as posições 2, 5 e 8. Tenho linha em coluna, não vamos esquecer das duas diagonais. Então nós temos a posição 0, a posição 4 e a posição 8. E a última diagonal é a posição 2, a posição 4 e a posição 6. Essas são as posições, são as linhas vencedoras, tá? Dentro do meu quadro do jogo da velha. Então, no momento que eu tenho uma combinação de caracteres em cada linha dessa, eu tenho um vencedor. Agora a gente só precisa percorrer essa matriz e comparar essas posições dentro do meu array squares, tá? Então, para isso, vamos criar aqui um for. Então, let i igual a 0 e for menor do que lines ponto length e mais. Eu incremento, abrir aqui o meu for. O que a gente vai fazer? A gente vai criar a comparação. Então vou pegar cada posição dessa e comparar lá dentro de squares. Então a gente vai pegar a posição 0, que no caso é essa primeira linha, a posição 1 e assim sucessivamente, e comparar essas três posições lá dentro de squares. Então vamos pegar aqui, vamos chamar aqui const, vamos colocar aqui variáveis A, B e C igual ao meu lines i. E agora eu vou fazer a comparação. Então a gente vai criar aqui um if. Vamos ter dentro desse if a comparação se houve um vencedor ou não. Então aqui dentro do if, o que a gente vai ter? Vamos identá-lo ele aqui para ficar mais claro. Então vamos pegar lá dentro de squares. Então this squares A. Se eu tenho valor nessa posição e se eu tenho valor nessa posição e ele foi igual à posição que está em B, eu já tenho meio caminho andado, né? Então eu já tenho ali duas colunas dessa linha iguais. Se tiver mais uma, eu tenho um vencedor. Então basta fazer a combinação agora. Deixa eu indentar aqui, né? Que eu não indentei. Coloquei para ficar mais bonitinho e não indentei, né? E agora eu tenho a comparação também com C, né? Então vamos pegar aqui squares A, se for igual também lá na terceira posição, this.squares C, ou seja, se esses três, se eu tenho um valor lá naquela primeira posição, esse valor que está aqui em A foi igual ao valor que está em B e foi igual ao valor que está em C, então eu tenho um vencedor. Então basta retornar o camarada que está lá, se é x ou é bola, tá? Então return this.squares A. Beleza, percorri minha matriz vencedora e não encontrei nenhum que batesse aqui os três, tá? E o que a gente faz? Retorna nulo, né? Então quando sair desse laço aqui, ou seja, não houve vencedor, eu vou retornar um nulo para reportar que não houve vencedor. Agora a gente volta aqui no fazer jogada, tá? E aqui, ó, ao final da nossa comparação,
a gente sempre vai estar verificando se já encerrou o jogo, se houve um vencedor ou se não. Então aqui a gente chama o nosso querido this.winner. Vai receber quem? Vai receber o valor que foi retornado aqui no calculate winner. Opa, tá faltando aqui um parênteses. Beleza? Então, teoricamente, temos toda a lógica implementada já aqui no nosso componente. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá no HTML e definir o layout para essa lógica. Vamos abrir aqui o home.html, mas antes vamos verificar lá na página do navegador para ver como é que está o nosso aplicativo. Veja que não modificou nada, porque a gente ainda não mexeu aqui no template, a gente mexeu só no TypeScript na lógica, tá? Então ele está da mesma forma. Vamos voltar agora para o HTML da nossa homepage. Aqui nós vamos fazer agora as chamadas dos métodos que a gente acabou de criar. Então o primeiro passo, vamos voltar aqui no navegador, a gente vai mudar aqui esse blank para o nome do nosso jogo, né? Então vamos colocar aqui jogo da velha, tá? Deixa eu colocar aqui jogo da velha para salvar. Vamos verificar lá. Então ele já fez a modificação aqui na minha barra de título. Então está tudo funcionando perfeitamente, tá? Vamos aqui agora para o nosso conteúdo. O que a gente vai precisar fazer? Aqui a gente já tem o nosso componente, só que a gente está chamando apenas um botão desse, né? O que a gente precisa fazer? A gente lembra lá no TypeScript que a gente criou um array que vai representar o nosso quadro e ele tinha 9 posições. Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir esse laço aqui dentro desse componente. Então a gente vai criar aqui um ng for, deixa eu botar aqui o asterisco, ng for, e aqui vou percorrer aquele array, tá? Então vamos criar aqui essa variável que vai representar o valor of squares, que são os meus quadrados, tá? Isso está definido lá no TypeScript, sempre lembrando. E lembra que eu preciso também mandar a posição desse quadrado. Então quando eu clicar lá para fazer a jogada, eu preciso mandar a posição. Então vamos criar aqui mais uma variável que vai receber essa posição. Então vou chamar ela de i, vai receber essa posição, tá? Então vou colocar aqui para salvar. Então o que tem que acontecer? Vão ter que ser criados 9 posições desse componente lá no nosso HTML. Vamos ver se está criado. Então veja só, eu tenho aqui as 9 posições, os 9 botões, né, os meus 9 squares criados, os 9 quadrados. Vamos voltar aqui para o HTML. Então agora o que a gente vai precisar definir? Lembra que a gente criou um input lá no nosso componente? Esse input a gente vai passar aqui nesse HTML, dessa forma. Então a gente vai criar aqui um value. E quem é esse valor? É o que está aqui nessa variável que eu extraio aqui dentro de squares, né? Então value recebe, bom, o camarada que tiver lá dentro do meu array squares, eu vou passar aqui como valor pro meu componente AppSquare. E quando eu clicar, eu tenho que fazer uma jogada, né? Porque não adianta. Lembra lá que meu array ele está todo preenchido com null, né? Quando eu inicio o jogo. O que vai fazer o preenchimento é fazer uma jogada. A gente chamou esse método de makeMove. Então quando eu clico no botão, eu vou chamar esse método. Então vou criar aqui click e vou chamar o método para fazer a jogada, makeMove. E quem que eu vou passar? Eu vou passar a posição do botão para que ele preencha essa posição lá dentro de squares com o valor, que pode ser x ou bola, conforme a lógica que eu expliquei anteriormente. Então o que vai acontecer agora? Quando a gente abrir o nosso navegador, ele tem que preencher as 9 posições do array. Vão estar preenchidas inicialmente com null, né, que é o valor que está lá dentro de squares, que a gente está passando como input para esse componente. E quando a gente clicar em qualquer posição, a gente vai estar passando essa posição
E esse método makeMove vai preencher ou com X ou com bola, dependendo do que está lá naquela variável x is next, que tem aquele booleano. Tá? Então vamos ver se isso está acontecendo aqui no navegador. Vamos clicar aqui, preencheu com X. Veja que o estado mudou, foi para a cor que está definida lá no primary. E se eu clicar aqui, ó, o próximo é a bola. E também o estado dele mudou, que é o success. Tá? A gente pode estar customizando essas cores lá no nosso theme. Tá? Depois eu mostro como fazer isso. O importante aqui é que está funcionando, tá? A lógica do nosso jogo. Beleza, ele já está mudando os estágios aqui do botão. Está tudo na mesma linha, a gente vai já ajustar isso. Vamos voltar lá para o código. Bem, agora o que a gente precisa fazer? Eu tenho que mostrar quem é a próxima jogada, que é um camarada que vai fazer a próxima jogada, se é X ou é bola, e tenho que mostrar também se o camarada venceu ou não. E vamos criar também um botão para criar novos jogos, né? Quando terminar um jogo, para criar o próximo jogo. Então vamos aqui, vamos criar aqui um parágrafo e vamos dizer aqui que a próxima jogada vai ser este camarada, que está armazenado na variável player, definida lá no nosso TypeScript. Tá? E vamos definir também, deixa eu voltar aqui, vamos definir também o vencedor do jogo. Tá? Então aqui a gente vai dizer que o jogador, a variável winner vai ser utilizada. Então esse jogador aqui venceu. Tá? Só que eu só vou mostrar esse parágrafo se eu tiver algo armazenado nessa winner. Se ela for nulo, eu não mostro esse parágrafo. Então a gente facilmente cria aqui um ng if. Então aqui eu verifico se eu tenho um winner, ele mostra esse camarada aqui. Tá? Vamos salvar. Vamos verificar lá no nosso HTML. Então, ó, próxima jogada é o X. Então aqui quando eu clicar ele tem que preencher com X. Vamos clicar aqui no meio. Tá? Preencheu com X. Veja que já mudou a próxima jogada. Agora está com bola. Vamos clicar aqui na bola. Próxima jogada o X. Beleza. Tá mudando os status aqui também do botão. Bota a bola aqui. E o X. Vamos continuar no jogo aqui. Opa, o jogador X venceu. A gente não percebeu isso aqui porque está tudo em linha. Tá? Quando a gente modificar aqui o layout vai ficar mais claro. Né? Mas houve um vencedor aqui no game. Veja que não estava aparecendo aquele parágrafo com ngIf. Quando acontece a lógica do jogo, ele volta a aparecer. E beleza, o jogador venceu. A gente precisa de um botão lá para instanciar um novo jogo. Então vamos criar esse botão também aqui no nosso HTML. Então aqui a gente vai criar um onButton e vamos fazer a chamada da função newGame, né? Então toda vez que eu clicar nesse botão, então clique, eu faço a chamada da função newGame. Vou colocar aqui um título para esse botão aqui, novo jogo. Salvei. Vamos lá. Beleza, tem meu botão aqui, novo jogo. Vamos iniciando aqui. Cliquei em novo jogo. Ele preenche todo mundo com nulo, volta aqui para a jogada X. Tá? Então, aqui, preenche o novo jogo. Beleza. Tá? Então, o nosso game está praticamente criado. O que a gente precisa agora é estilizar, deixar ele em formato de jogo da velha, né? Pode colocar aqui mais alguns detalhes. Vamos ver aqui uma forma de fazer isso. Então a gente não vai mexer em CSS nesse momento, a gente vai apenas utilizar os próprios elementos do Ionic. Tá? Então vou te mostrar aqui como fazer isso aqui no nosso HTML. Então vamos lá, eu vou dar alguns enters aqui para a gente reutilizar esse código que já foi criado. Tá? Vamos lá para a página do Ionic Components. O primeiro componente que eu vou utilizar aqui é o card. Tá? Então a gente vai criar um card que vai armazenar esses itens, né, para que ele fique assim centralizado, bonitinho lá na minha tela.
Então vou pegar aqui esse exemplo aqui do Ion Card. Vamos copiar esse exemplo e colar aqui no meu HTML. Beleza? No meu título, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o camarada que está fazendo a jogada. Tá? Então vou pegar esse camarada aqui e jogar lá para dentro. Beleza? E aqui eu vou colocar o vencedor do jogo. Então vou pegar esse camarada aqui, o jogador que venceu. Vai estar dentro desse título. Tá? Novamente ele só vai ser exibido se houver um vencedor. Então a gente coloca aqui neste elemento. Veja que não mudou a lógica, a gente está mexendo no elemento que a gente está utilizando. Tá? E aqui no conteúdo a gente vai colocar o nosso App Square, que são os componentes lá do jogo da velha. Tá? Vamos tirar ele daqui e vamos colocar ele aqui dentro do card. Tirar esse texto, deixar aqui meu App Square, beleza. Vou tirar esses parágrafos aqui, vou deixar meu botão aqui embaixo, tá? Embaixo do card. Vou salvar, vamos ver como é que está ficando lá o nosso app. Então vamos voltar aqui. Ó, veja que já está ficando mais bonitinho, né? Já está centralizado aqui, a jogada já está ali no início. Vamos preenchendo aqui para ver quando aparece lá o vencedor. Opa, o jogador X venceu, ótimo. Agora a gente precisa arrumar em formato de jogo da velha aqui, colocar três linhas e 3 colunas e arrumar esse botão aqui embaixo. Tá? Vamos fazer isso agora. Então aqui no conteúdo do nosso card, a gente tem os componentes, que já está aqui com ngFor e toda a lógica formada. O que a gente precisa é organizar ele num 3x3. Tá? O Ionic ele tem um componente aqui chamado Ionic Grid, que constrói layouts em formato de grid. Tá? Então a gente pode estar pegando e utilizando este camarada aqui. Tá? Então veja só o uso dele aqui, ó. Ionic Grid, eu defino a linha, coluna. No caso a gente vai definir uma coluna lá 3x3. Tá? E aqui tem algumas propriedades, etc. Vamos utilizá-lo. Tá? Então vou pegar aqui este camarada, Ionic Grid, voltar aqui para o meu HTML da minha home. Vou definir o Ionic Grid aqui. Veja que lá no exemplo eu não peguei a tag de fechamento. Deixa eu fechar ela aqui. Agora sim, beleza. Eu tenho as minhas linhas e a minha coluna, certo? O meu componente do App Square vai para dentro de uma coluna dessa. Tá? Então vamos lá, vamos selecionar ele aqui. E vou jogar aqui para dentro de uma coluna dessa. Beleza. Vou tirar essas outras colunas aqui, porque eu não vou precisar. Vou colocar isso aqui dinâmico. Então tenho o meu grid definido, a linha do grid e a coluna. Veja, esse ngFor ele estava preenchendo os meus quadrados aqui nesse componente. Agora eu não vou preencher no componente, eu vou preencher nas colunas, porque é as colunas que vão me dizer onde é que eu vou quebrar para eu ter uma matriz 3x3. Então eu vou tirar esse ngFor daqui do meu componente App Square e vou jogar ele aqui para o meu IonCall. Tá? Então eu jogo ele aqui, vamos salvar. E agora, como ele está dinâmico, eu vou dar um tamanho aqui para cada coluna dessa. Tá? Depois vocês dão uma olhada lá no Ion Grid, tá? Que você tem vários tamanhos que você pode definir. Como eu quero uma matriz 3x3, então em todas as telas eu quero que ele fique 3x3, essas colunas, então aqui eu dou um size 4. Só depois vocês darem uma olhada lá como funciona esse sistema de grid. É basicamente o sistema de grid do Bootstrap. Vamos verificar lá no nosso layout. Olha que beleza.
agora sim nós temos o formato de jogo da velha. Vamos clicando aqui, vamos ver se está funcionando de fato o nosso jogo. Então preenchi com X ali, bola, opa, a bola vai ganhar, vamos ver. Ó, formou aqui a minha coluna com apenas bola. Cria um novo jogo, vamos ver aqui na diagonal agora, vamos ver, tem na bola aqui, X, opa, o jogador X venceu porque ele formou essa diagonal. Tá? Então praticamente está criado, vamos só ajustar agora esse botão aqui embaixo de novo jogo. Novamente vamos aqui nos componentes, aqui eu tenho o Ion Button, tá? Vamos ver aqui, Button, beleza. Então aqui ó, eu tenho todas as definições dos botões, tá? Então posso pegar aqui, vamos criar um botão com essa cor aqui, Dark, que é um botão mais escuro para se diferenciar. E eu quero que ele seja um botão dessa forma aqui, um Block Button, né? Que ele fique lá embaixo dessa forma de block. Então aqui ó, a gente tem essa definição. Tá aqui o meu Block Button. Vamos copiar e colar aqui dentro da nossa aplicação. Eu vou pegar esse evento aqui de clique, tirar daqui, jogar para cá, e o nome do botão, né? O label aqui do botão, que é novo jogo, jogo para cá, tiro esse camarada daqui, jogo para cá. Vamos ver se está tudo certo lá no nosso app. Faltou mudar a cor, né? A gente quer que ele fique mais escuro. Esqueci desse detalhe. Então basta dizer aqui que a color dele é igual a dark, né? E aí a gente tem aqui ó, o nosso jogo criado, né? Clico aqui novo jogo, ele reinicia ali a partida. Se eu quiser estar customizando essas cores, tá? Basta vir aqui, deixa eu fechar isso aqui, a gente fecha aqui a home, vamos aqui em theme, e aqui ó, eu tenho a definição dessas variáveis, tá? Então eu tenho a cor que define a minha variável primary, a secondary, dark está aqui embaixo, tá? Então basta estar modificando essas cores sem que eu mexa lá na minha aplicação, tá? Então veja como é muito fácil também customizar aplicativos utilizando aqui o framework. Lembrando que todo esse código você pode encontrar lá na minha página do GitHub, que está aí no link da descrição. E nos próximos vídeos a gente vê como rodar isso no dispositivo móvel, tanto no Android quanto no iOS. Um abraço e até o próximo vídeo.